feliz sábado a todos vocês. A gente vai terminando uma semana, tendo a oportunidade de começar a receber os primeiros momentos do sábado. E eu espero em nome de Jesus que você tenha tido a oportunidade de aproveitar essa semana. Uma semana bem diferente das outras, com atividades, quem sabe, mais restritas, a gente não tendo a oportunidade de estar andando tão calmamente pelas ruas ou naquilo que a gente está acostumado a fazer, mas ainda assim foi uma semana especial, porque foi uma semana de reflexão, uma semana que Deus deu para a gente poder viver momentos especiais diante da presença dEle. Espero em nome de Jesus que você tenha tido condições de avaliar sua vida, sua caminhada espiritual e tenha sido uma semana importante para a tomada de decisões também. Eu quero ter a oportunidade de orar contigo agora, pedir a bênção de Deus, então faremos uma breve meditação. Vamos orar? Senhor Deus e bom Pai, te agradeço por essa semana que o Senhor nos concedeu, porque o Senhor esteve ao nosso lado, o Senhor nos protegeu, nos guardou, porque agora temos a oportunidade de receber o Santo Sábado como um presente que vem dos altos céus a nós. Um momento para nós descansarmos, nos esquecermos das coisas, deixarmos para trás aquilo que talvez nos incomoda, nos perturba, nos preocupa e nos colocarmos tão somente diante da Tua presença. Que o sábado seja dia de descanso, Pai, em todos os aspectos. Abençoa-nos também agora, ao tomarmos parte com a Tua Palavra, que ela fale ao nosso coração por Jesus. Amém. Nós temos para a meditação de hoje o livro de Salmos, capítulo 33. Salmo capítulo 33 é um salmo interessante, foi construído dentro de um cenário de vitórias do povo de Israel. E esse capítulo, a partir do versículo 16, de uma certa maneira, traduz o que realmente dava ou concedia a vitória a esse povo. Capítulo 33, versículo 16, começamos com as seguintes palavras: Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vão e vã a esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós, Senhor, o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Algumas questões aqui a gente coloca em pauta, para que essa mensagem possa ser traduzida e assimilada por nós. Eu começo falando um pouquinho sobre o versículo 16, que fala sobre o rei não ter condição de se salvar e o guerreiro, mesmo sendo valente, mesmo sendo forte, não podendo por si mesmo escapar. Isso é de fazer a gente pensar. Por quê? Porque quando nós olhamos a força do ser humano, a força de homens, de guerreiros, de mestres, de políticos, a gente sabe que, mesmo sendo notável, a princípio, diante dos nossos olhos, ainda assim é insuficiente. Eles não são capazes de nos livrar. Eles não são capazes sequer de se livrarem dos dilemas, dos problemas. E o versículo 17 diz um pouquinho sobre a questão dos cavalos, né? O cavalo é vã esperança de vitória, ou seja, não dá para confiar. Cavalo é um dos melhores armamentos da época de guerra, porque conferia força ao exército, agilidade também. Hoje a gente pode assimilar, né, ou quem sabe comparar essa ideia do cavalo com a ciência, com a tecnologia, com os armamentos. Muita gente coloca a sua esperança sobre a ciência. Ainda assim, a ciência traz uma vã esperança de vitória. Apesar da grande força, é incapaz de salvar. E dentro de um contexto como esse, a Bíblia convida a gente a dirigir o nosso olhar àquele que é poderoso para salvar.
Versículo 18 disse, né? Mas o Senhor protege aqueles que o temem. A gente pode entender que não há refúgio distante do Senhor. Ninguém tem poder para proteger a gente. Ninguém tem poder para livrar a gente dos perigos, dos males, dos problemas, senão Deus. Aqui a gente tem a oportunidade de comparar a impotência do ser humano, dos reis, dos comandantes, dos políticos, dos médicos, com a onipotência do Deus Todo-Poderoso. E ele continua dizendo que esse grandioso Deus, versículo 19, é capaz de nos livrar da morte e garantir a nós também a vida, mesmo em tempos de fome. Fome era algo muito comum nesse tempo na Palestina, né? E hoje as nossas batalhas talvez não sejam sobre a questão do alimento, mas outras questões, né? As batalhas da vida. Deus é capaz de nos livrar mesmo em meio às batalhas, né? Mesmo em meio aos problemas. Versículo 21 vai dizer que nele se alegra o nosso coração, porque nós confiamos no seu santo nome. O coração alegre só é possível diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Veja que aqui é uma questão de causa e efeito, né? Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu nome. Se nós confiamos no nome do Senhor, nosso coração se põe alegre, mesmo em meio à adversidade. E ele termina, então, no versículo 22, com um clamor ao Senhor, né? Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Nossa esperança não pode estar baseada em governos, reis, poderes, ciência, exército, armamento, tecnologia, nada disso. Nossa esperança tem que estar no Senhor, porque Ele é o único capaz de nos livrar, seja da morte, seja das aflições, dos problemas. Aonde você tem depositado a tua confiança e a tua esperança. Em nome de Jesus, que seja nesse Deus que é todo poderoso, que Ele possa estar te amparando, te abençoando e te guardando neste momento tão especial, dia de sábado, que teus olhos possam estar constantemente sendo elevados aos céus e assim esse encontro possa ser possível mais uma vez entre nós e o nosso Criador. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque mesmo em meio ao mundo de insegurança, aonde testemunhamos o fato de que não podemos depositar nossa confiança em absolutamente nada, pois tudo nessa terra é falho, o Senhor nos convida a olharmos a Ti como sendo aquele que é capaz de nos livrar dos grandes males, dos problemas, capaz de nos livrar da morte, da fome. Que o Senhor possa agir, Pai. Assim como o salmista nos diz, no versículo 22, que o Teu amor esteja sobre nós, como em Ti está a nossa esperança, Deus. Que a gente possa sentir esse amor bem presente, bem próximo de nós. Abençoa-nos, pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe seu sábado, sejam momentos muito felizes, vividos diante da presença de Deus. Se lembre, você não está sozinho, existe uma igreja inteira junto com você e que você se preserve em oração, clamando a Deus pela vida dos seus irmãos, aqueles que estão à nossa volta, e que juntos possamos continuar essa caminhada tão importante, caminhada que resultará no céu.